Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse material ele é uma revisão do conteúdo que está ilustrado aqui nesse primeiro slide, tá? Então, nessa revisão, nós vamos ver o processo de digestão e absorção dos carboidratos e a quebra deles até formar monômeros livres, né? Dentre eles, o principal, a glicose. Aí, essa glicose ela vai ter vários destinos, a depender da demanda da célula. Se a célula tiver precisando de ATP, de energia, essa glicose ela vai seguir para a via glicolítica, formando o piruvato. O piruvato vai entrar no ciclo de Krebs, produzindo NADFAD reduzido. NADFAD são reoxidados na cadeia transportante de elétrons, onde vai então possibilitar a fosforilação oxidativa. Por outro lado, se a célula tiver quantidade de ATP suficiente, né, de energia suficiente, essa glicose, ao invés de seguir essa via e ser quebrada até a produção de ATP, essa glicose ela vai então ser armazenada. E aí ela é armazenada na forma de glicogênio. Esse processo de armazenamento de glicose na forma de glicogênio chama-se glicogênese. E a quebra do glicogênio, quando o indivíduo precisa dessa glicose livre, chama-se glicogenólise. Então, nós vamos ver cada uma dessas vias metabólicas a partir de agora. Então, como eu tenho colocado, a primeira delas é a via de digestão e de absorção dos carboidratos. O que é importante de ser pontuado nessa via? Primeiro, os locais onde acontece a digestão, as enzimas que atuam no processo e também os produtos da ação dessas enzimas, tá? Então, vamos lá. Então, extrair energia e matéria-prima do meio é uma das características básicas de qualquer ser vivo, né? Então, é na digestão e na absorção de nutrientes que nós conseguimos acessar nutrientes que serão utilizados para a produção de energia na forma de ATP e também serão obtidos matéria-prima, que nesse caso são os carbonos que serão utilizados para a síntese de ácidos nucleicos, de proteínas, de lipídios, de carboidratos nas nossas células. Tá? Então, essa matéria-prima é usada para compor a estrutura das nossas células. Né? Então, se a gente pensar a bicamada lipídica, ela tem uma bicamada de fosfolipídios. No fosfolipídio tem ácidos graxos, tem glicerol. Nessa membrana a gente vai ter as proteínas presentes e algumas proteínas e lipídios também têm carboidratos. Então a gente observa que o que está no nosso alimento são componentes das nossas células. Por isso que a gente diz que é a obtenção de matéria-prima, né? Porque é a matéria-prima que vai formar as nossas células, as nossas organelas e os nossos tecidos. Então, quais são os carboidratos que estão presentes na nossa dieta? São basicamente três. Nós temos monômeros livres, que é glicose. Temos os disacarídeos, que são duas unidades de carboidratos unidas. E temos polissacarídeos. Os carboidratos que são monômeros livres, eles não precisam mais de ser digeridos, eles serão apenas absorvidos. Já os disacarídeos e os polissacarídeos, eles serão digeridos para depois serem absorvidos. Na nossa alimentação, nós temos esses dois polissacarídeos, amido e glicogênio. Os dois são reservas de glicose, sendo o amido uma reserva de glicose vegetal, que está presente em alimentos de origem vegetal, enquanto o glicogênio é a nossa reserva de glicose animal, que vai estar presente exatamente nos alimentos que têm glicogênio armazenados, como o músculo, como o fígado, né? Eles dois são formados
basicamente por moléculas de glicose, como vocês estão vendo aqui, ligadas por ligação alfa 4, está aqui representada, e os pontos de ramificação que a gente vê aqui são por ligações do tipo alfa 6, né? E aí então eles vão se ramificando. Quando eles chegam na nossa alimentação, né, no nosso trato gastrointestinal, eles precisam ser quebrados a monômeros. Eles têm que ficar, cada uma dessas unidades, livres para poderem ser, então, absorvidos. Então, tem que ter uma maquinaria digestiva que consiga quebrar eles, tá? Então, a gente vai precisar de enzimas que quebrem cada uma dessas ligações, tanto alfa 4 quanto alfa 6. O outro carboidrato da dieta, ou os outros, são os disacarídeos. Como vocês já viram, os disacarídeos são carboidratos formados por 2 monômeros, né? Eles são os principais representantes da classe dos oligosacarídeos. Então, quem são os disacarídeos? Maltose, formado por glicose e glicose, uma ligação do tipo alfa 4. Sacarose, glicose e frutose, ligação do tipo alfa 2. Lactose, formada por galactose e glicose, ligação do tipo beta 4. Então, quando esses disacarídeos chegam na nossa alimentação, nós precisamos ter enzimas que quebrem cada um desse tipo de ligação. Alfa 4, alfa 2 e beta 4, né? De modo que a gente consiga disponibilizar no intestino cada um desses monômeros para que eles sejam então absorvidos. Então, onde é que ocorre a digestão e a absorção dos carboidratos? A digestão dos carboidratos se inicia na boca, certo? E depois esse alimento, ele vai continuar a sua digestão apenas no intestino delgado. No estômago não tem digestão de carboidratos. O alimento que inicia a digestão, a enzima que inicia a digestão aqui na boca, ela não tem atividade no estômago, tá? E aí, então, a digestão vai continuar somente no intestino delgado. No intestino delgado, a gente tem a participação do suco pancreático, né? Que é produzido aqui no pâncreas e é excretado para o lumen intestinal. É aqui que ocorre, então, a digestão de maneira efetiva. Então, vamos compreender como é que acontece a digestão desses carboidratos, né, dos polissacarídeos e dos disacarídeos. Os polissacarídeos, a gente vai, então, digerir eles já na boca, né? Inicia-se a digestão deles já na boca. Colocados, os polissacarídeos são amido e glicogênio. Então, na boca, junto com a saliva, nós temos a liberação de uma enzima chamada pipialina ou amilase salivar. Essa enzima, ela vai iniciar a quebra dos polissacarídeos, tá? Ela quebra exclusivamente ligações do tipo alfa 4. Ela vai quebrando as ligações do tipo alfa 4 e liberando glicose livre, e também liberando alguns polímeros maiores que precisam continuar sendo digeridos. Quando esse alimento sai da boca, passa pelo estômago e chega no intestino delgado, lá ele chega muito ácido. Então, vai ter a liberação do suco pancreático. O suco pancreático ele é formado por enzimas e também por bicarbonato. O bicarbonato ele tem a função de neutralizar o pH do meio, que é o pH do estômago que está muito ácido, e a função de liberar essas enzimas para o intestino, onde essas enzimas vão se encontrar com aquele alimento e promover a quebra daquele alimento. A amilase salivar inicia a digestão, mas a digestão efetiva dos polissacarídeos de fato acontece no intestino delgado, sob a ação da amilase pancreática. As duas só quebram ligações do tipo alfa 4. A ação da amilase salivar e da amilase pancreática vai resultar na formação desses produtos,
glicose livre, que já é absorvida, maltose, que precisa ser quebrada, maltotriose, que também precisa ser quebrada, e alfa-destinolimite. A alfa-destinolimite, normalmente, são as 4 últimos resíduos de glicose que estão próximos a uma ligação do tipo alfa-6. Aqui a gente tem glicose, glicose, ligação do tipo alfa-4, glicose, glicose, ligação do tipo alfa-4, mas aqui tem um ponto de ramificação. Essa ligação é uma ligação do tipo alfa-6. Então, eu vou precisar, além de quebrar as ligações alfa-4, também quebrar as ligações alfa-6. Essa quebra aqui não é feita nem pela amilase salivar, nem pela amilase pancreática. Então, sobram esses produtos que precisam continuar o seu processo de quebra. Vamos só recapitular. A digestão dos polissacarídeos inicia na boca pela amilase salivar, que é a ligação do tipo alfa-4. Essa atividade é uma atividade importante para iniciar a digestão no intestino delgado, mas ela é uma digestão muito ineficiente. Quando chega no intestino delgado e o pâncreas secreta suco pancreático, nele vai estar a amilase pancreática. A amilase pancreática, sim, tem uma atividade muito efetiva, quebrando ligações do tipo alfa-4. O que vai sobrar é esse restante de produtos que precisam continuar sua digestão, com exceção da glicose, que já está pronta para ser absorvida. Pronto, como eu coloquei para vocês, depois da ação da amilase salivar e da amilase pancreática, ainda sobra um restante de produtos que precisam ser quebrados, né? Maltose, maltotriose e alfa-destinolimite. A glicose, mais uma vez, já pode ser então absorvida. Então, quem é que vai quebrar essas ligações alfa-4 da mannose e da maltotriose? Quem faz a quebra é a alfa-glicosidase, chamada de maltase. Tá? Ela vai atuar quebrando as ligações alfa-4 e liberando apenas as unidades de glicose livres. Por isso que o produto delas é glicose. E a alfa-destinolimite, a gente vai precisar de uma oligo-1,6-glicosidase, chamada de isomaltase, que vem aqui e quebra a ligação alfa-6. O que sobra? 2 maltoses, que serão quebradas também, ou digeridas, pela maltase. Tá? Tanto maltase quanto isomaltase são enzimas que estão presentes na superfície do enterócito. Então, imagina aqui é a célula intestinal, tá? Formando aquela bicamada, né? Desculpe, formando aquela camada de microvilosidades. Aqui em cima, na superfície da célula, a gente vai ter então a presença dessas enzimas, tá? Elas vão estar aqui. Quando o alimento ele vai passando, ele vai então entrando em contato com essa enzima e sofrendo o processo de digestão. Tá? Então, a digestão desses carboidratos acontece por essas enzimas. Essas enzimas são enzimas de membrana de enterócito, que é o nome dessas células do lumen intestinal. Né? No lumen intestinal é como se fosse um sistema tubular, mas ele não é oco. Por dentro, as células elas conseguem formar velocidades, e essas velocidades elas praticamente se encontram na luz do lumen intestinal. E o alimento vai passando e vai sendo então digerido pelas enzimas de membrana. As enzimas que vêm do pâncreas, elas são solúveis, né? Elas vão estar junto com o alimento, né? Solto dentro da luz intestinal. É diferente das enzimas que estão aderidas à membrana do enterócito. Além dessas enzimas que vocês estão vendo aqui, né, a alfa-glicosidase e a isomaltase, nós temos também as disacaridases, que também são enzimas de superfície de enterócito, certo?
Então, o alimento ele vai passando e vai então sofrendo a digestão, porque ele vai entrando em contato com essas enzimas, né? O alimento ele fazendo o percurso aqui dentro e vai entrando em contato tanto com as enzimas que são livres quanto com as enzimas que estão presas na membrana do enterócito. E aí, os outros carboidratos que precisam ser digeridos são os disacarídeos. Mais uma vez, os disacarídeos são digeridos pelas disacaridases. Como eu desenhei no slide anterior, né? As disacaridases são enzimas de membrana. Lá a gente viu que tem a maltase e a isomaltase. E aqui a gente também tem outras enzimas de membrana. Temos a beta-galactosidase, chamada de lactase, alfa-glicosidase, chamada de maltase, e a outra alfa-glicosidase, chamada de sacarase. Cada uma delas vai promover a quebra da ligação que está unindo os dois monômeros, né? Então, a lactase, ela vai quebrar a ligação beta-1,4, que liga galactose à glicose. A maltase, ela vai quebrar a ligação alfa-1,4, que liga glicose da maltose. E a sacarase, ela vai quebrar a ligação alfa-2 entre glicose e frutose. Tá? Qual o produto da ação dessas enzimas? Os monômeros livres, glicose, frutose, galactose e glicose. Então, o produto da ação das disacaridases é galactose, glicose e frutose. E aqui mais uma vez, só para mostrar para vocês, né, a localização dessas disacaridases. Aqui é o citoplasma do enterócito, aqui é a membrana, a bicamada lipídica, e observe que essas enzimas elas estão presas na bicamada lipídica, promovendo exatamente a quebra dos disacarídeos. Aqui, por exemplo, é uma galactose, né, formada por uma galactose e por uma glicose. Ela quebra e aí então os dois monômeros vão então ser absorvidos para o enterócito. A lactase, que é essa enzima que faz a quebra da lactose, ela tem uma correlação importante clínica, que é exatamente os pacientes que não expressam essa enzima de membrana, eles desenvolvem uma intolerância à lactose. Por quê? Porque eles se alimentam do leite, mas a digestão do açúcar do leite não acontece. Né? Esse leite ele não vai encontrar essas enzimas de superfície para quebrar o seu açúcar, que é a lactose. Então, essa lactose, ela passa no intestino delgado, no intestino grosso. Ela vai ser fermentada, né? Produzindo compostos orgânicos, ácidos, que vão, então, atuar dentro do intestino como um soluto que vai atrair água do corpo, né? Uma osmose, por osmose, e aí, então, o paciente desenvolve diarreia. Aqui são duas imagens de micrografia eletrônica mostrando, né, a presença das enzimas de superfície. Veja que ela fica bem na superfície da célula. E aqui de um paciente que não expressa, ou que expressa muito pouco, como vocês podem ver. Nesse caso aqui, esse paciente é um paciente com intolerância à lactose. Então, agora que a gente compreendeu como ocorre o processo de digestão dos polissacarídeos e dos disacarídeos, pela ação de enzimas que vêm do pâncreas, enzimas que vêm das glândulas salivares, né? E também enzimas que estão presas na superfície do enterócito. O enterócito é a principal célula que forma o tubo digestivo ou o aparelho gastrointestinal. Tá? Então, depois que a gente libera os monômeros livres, eles são então absorvidos. Dois transportadores são importantes aí. Um transportador, que ele é um cotransporte por sódio, ele transporta glicose e galactose. Tá? Então, ele é um transportador de sódio e acoplado ao transporte de sódio, ele também transporta glicose e galactose. E a frutose tem um seu transportador específico, que ele é chamado de GLUT5, certo? E esse daqui é um transportador de glicose acoplado a sódio,
A sigla é CGLT. Para que ele consiga transportar esse sódio para dentro da célula, é necessário que a concentração de sódio dentro da célula esteja menor. Para isso, a gente usa uma bomba de sódio e potássio ATPase, que consome ATP, para jogar esse sódio para fora. Transporta 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Esse potássio ele tem um transportador próprio, que depois então ele segue o caminho e sai dessa célula, tá? Então, diminuindo a concentração de sódio aqui dentro, glicose e galactose vão então entrar na célula. Chegou dentro da célula tanto glicose e galactose quanto frutose, eles serão então transportados para o intestício ou matriz extracelular que está logo abaixo da célula, e do intestício eles são então transportados para os capilares. Desses capilares eles vão seguir o destino deles, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aqui é só para mostrar, ó, logo abaixo das células a gente tem matriz extracelular. Então, o açúcar sai do enterócito pela membrana basal, através desses transportadores, chamado GLUT2, vem para a matriz, da matriz então eles encontram os capilares. Estão vendo aqui? Vários capilares. Então, ele é então drenado, tá? Mais uma forma de demonstrar para vocês. Aqui a gente tem a via intestinal e a presença dos monômeros, tá? A entrada dos monômeros acontece acoplado à entrada do sódio. Entra sódio e entra monômeros. A entrada dos monômeros depende da entrada desse sódio, tá? Então, para o sódio entrar, tem que ter menos sódio aqui dentro. Por isso que tem a bomba de sódio e potássio ATPase, transportando 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro. Esse potássio sai por um outro transportador. Enquanto que a frutose entra pelo GLUT5. Aqui dentro, glicose, galactose e frutose são transportados para a matriz extracelular através de GLUT. E aí, uma observação importante que nós temos aqui é exatamente pensar a importância da constituição do soro caseiro, né? Ele é formado por sódio e também por açúcar, disponibilizando tanto o açúcar, que vai servir como fonte de energia, quanto o sódio, que será necessário para transportar esse açúcar para dentro da célula. Então, depois de absorvido esses carboidratos, qual é o destino, né, deles? Então, vamos entender aqui o percurso. Ó, aqui nós temos os capilares do trato gastrointestinal, né? Aqui, capilares do trato digestório. É aqui que acontece aquela absorção. São aqueles capilares que eu mostrei na imagem anterior para vocês. Os alimentos, os carboidratos são absorvidos e ao caminho, né? Eles convergem a veias mesentéricas e as veias mesentéricas convergem para formar a veia porta hepática. Eles são então entregues aqui no fígado, podem ser metabolizados, pode ser usado para a produção de glicogênio. As células hepáticas utilizam glicose para a produção de energia. E eles também são transportados de volta para a corrente sanguínea sistêmica através da veia hepática. A veia hepática pega esse nutriente aqui do fígado e transporta ele, né, em direção ao coração. Então, ele entra aqui pela veia cava inferior, átrio direito, ventrículo direito, vai nas veias pulmonares, o sangue é oxigenado, volta pelo ventrículo, pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, sai na aorta, né, e vai então ser entregue a todos os tecidos, incluindo as próprias células intestinais, né? Esse sangue oxigenado que chega é essencial para essas células continuarem trabalhando, né? Então, esses capilares aqui, eles são importantes tanto na entrega de oxigênio e nutrientes dessas células, quanto também são importantes para o processo de absorção e o transporte para o fígado. Aqui eu estou mostrando mais detalhadamente o trajeto. Ó.
a veia porta, que traz o sangue lá do intestino, né? Ó, ela vai entrar aqui, ó, e ela vai sofrendo ramificações até formar capilares, ou seja, aquele carboidrato que vem do intestino, que veio da nossa alimentação, chega a todas as nossas células hepáticas. Mas em contrapartida, a veia hepática também consegue drenar esses nutrientes de volta para a circulação sistêmica. Ela drena, ó, e leva então para a veia cava para o coração e segue aquele percurso que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos ver aqui qual seria o destino metabólico dessa glicose. Lembrando que eu tinha colocado para vocês, né, a absorção, digestão e absorção de carboidratos que geram, além de glicose, galactose, frutose. Galactose e frutose são produzidos em menor quantidade e elas entram em vias paralelas à via da glicose. Então, a glicose ela é o carboidrato central no metabolismo. Por isso que a gente fala tanto dela, tá? Então, quando ela chega no fígado, após a absorção, ela vai ter vários destinos. A célula hepática ela pode transformar essa glicose em piruvato pela via glicolítica, o piruvato em acetil. O acetil tem dois destinos, ele pode ir para o ciclo de Krebs e produzir ATP na fosforilação oxidativa, que é uma via que a gente ainda vai ver, ou esse acetil pode ser utilizado para a síntese de ácidos graxos e de triacilglicerol. Existe uma via de conversão aqui, ó, de acetil a triacilglicerol. No fígado também essa glicose pode ser armazenada na forma de glicogênio. Essa glicose ela também sai, como eu mostrei para vocês anteriormente, e ela vai sistemicamente ser entregue em vários tecidos, né? Aqui a gente tem um exemplo da glicose sendo oxidada a ATP no cérebro, a glicose sendo convertida a ácidos graxos no tecido adiposo. Esse tecido adiposo pode ser formado por ácidos graxos a partir da glicose, porque ela vai formar o glicerol, mas a gente também precisa dos ácidos graxos que vêm do fígado, por exemplo, na forma de VLDL ou de quilomicron, que é uma lipoproteína que entrega triglicerídeos no tecido adiposo. A gente ainda vai ver sobre elas, tá? E no músculo, essa glicose ela pode ser tanto quebrada a ATP, mas também ela pode ser armazenada na forma de glicogênio. O músculo também consome ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos, como eu tenho estado para vocês, vêm também da dieta. Então, a gordura que vem da dieta pode ser entregue em músculo e entregue também aqui no fígado. E aqui no fígado ele vai voltar na forma de VLDL para produzir a gordura no tecido adiposo. Tá? Lembrando que quem regula a insulina quem regula níveis de glicose sistêmico é a insulina. Né? Toda vez que aumenta o nível de insulina, aumenta também o nível de glicose. E aí a glicose vai comandar todos esses vias metabólicas que vocês estão vendo aqui. Então, como eu coloquei para vocês, essa glicose ela tem vários destinos no nosso corpo. E a entrada da glicose nas células requer um transportador. Tá? Então, lá no intestino eu mostrei para vocês um transportador de sódio acoplado de glicose, né? E de galactose acoplada a sódio. E também aquele transportador de frutose. Esses transportadores eles têm um nome, eles são chamados de GLUT, ou transportadores de glucose, porque glicose em inglês é glucose. E existe cerca de 14 GLUTs distribuídos no nosso organismo. Então aqui a gente tem a distribuição dos primeiros 12 que foram descobertos e a função que eles desempenham. Né? Então eles são extremamente importantes no processo de absorção.
Então, o GLUT1, por exemplo, ele é amplamente distribuído em vários tecidos. A função dele é basicamente a captação basal de glicose. GLUT2, a gente viu ele lá no intestino, transportando o carboidrato absorvido para a matriz extracelular. GLUT3 no cérebro, responsável pela captação basal de glicose. GLUT5 também vimos lá no intestino, transporta frutose para dentro da célula. E aí a gente vê apenas aqui a distribuição desses GLUTs. Então, qual é? Ele é um transportador transmembranar, como vocês estão vendo. É uma proteína que atravessa a membrana da célula. E ele atua abrindo um orifício para o meio externo, se ligando à glicose. E aí, então, ele abre essa fenda para o meio interno, citosólico da célula, e joga essa glicose dentro da célula. Então, ele parece mais um pegadorzinho de roupa, né? Ele abre, pega a glicose, abre embaixo e entrega a glicose. E aí, então, ele faz esse transporte de glicose para dentro ou para fora da célula. Ele consegue fazer os dois mecanismos, tá? Quando uma molécula de glicose precisa sair de uma célula, por exemplo, de um hepatócito, depois da quebra do glicogênio na glicose, é eles também que jogam essa glicose para fora da célula. Mas para que a célula consiga expressar um glúten na superfície da célula, a gente vai precisar da ação da insulina. Então, eu já disse a vocês, toda vez que a gente se alimenta, aumentou o nível de glicose no sangue, automaticamente também vai aumentar o nível de insulina. A célula do pâncreas, chamada célula beta, ela reconhece o aumento do nível de glicose sanguíneo e aí então ela promove a liberação de insulina. Essa insulina vai ser liberada sistemicamente e ela vai atuar nas células exercendo uma série de funções. A principal delas é a expressão de glúteos na superfície dela. Então, a insulina ela se liga ao seu receptor. O receptor da insulina é esse receptor transmembranar, né, formado por duas subunidades alfa, que atravessa a membrana, e duas subunidades beta. As subunidades alfa e beta estão ligadas por ligação covalente, formando um monômero, né? E aqui outro monômero que se ligam. Essa ligação que está representada aqui, ela só acontece na presença de insulina. Cada subunidade dessa se liga à insulina e aí então eles dimerizam, eles se ligam entre si. Tá? A ligação dos dois monômeros, né, das duas subunidades, faz com que ocorra uma modificação aqui dentro, na subunidade beta. Essa subunidade beta, ela tem 3 resíduos de tirosina que sofrem autofosforilação. Essa autofosforilação acontece exatamente quando os receptores se ligam, né? A ligação desses dois receptores, chamada de dimerização dos receptores, resulta na autofosforilação de tirosina. Esses fosfatos que vão estar ligados à tirosina, eles podem fosforilar outras proteínas dentro da célula. Aqui a gente vê uma série de substratos do receptor de insulina que podem sofrer fosforilação subsequente, é uma cascata de fosforilação, de modo que várias vias sejam então ativadas dentro da célula. Aqui a gente tem, por exemplo, vias de metabolismo e também vias gênicas, tá? Produção de expressão de genes que atuam no crescimento e na diferenciação celular. E uma via importante para nós aqui é essa via de expressão de glúten. Os glúteos são proteínas que são produzidas dentro dessa célula e são armazenadas na forma de vesícula. Então, quando ocorre a ligação do hormônio ao receptor, a dimerização do receptor, a fosforilação dos resíduos de tirosina, uma proteína da via será então fosforilada e ela fosforilada faz com que a vesícula de glúten que está dentro da célula sejam transportados e sejam então inseridos na membrana da célula, possibilitando então que a glicose
que estimulou a liberação da insulina seja então absorvida. Então é um processo totalmente conectado. Você se alimentou, aumentou a glicose, aumentou a insulina. E aí então essa glicose pode entrar na célula porque tem a ação da insulina. Nos pacientes diabéticos tipo 2, que normalmente são pacientes obesos, o tecido adiposo produz substâncias que silenciam o receptor de insulina. Ele perde a sua efetividade. Inclusive, ele compromete, algumas citocinas comprometem o processo de autofosforilação. Qual é a consequência disso? É que não vai ter expressão de glúten na superfície da célula. Esse processo tem um nome, ele é chamado de resistência à insulina. Por que resistência à insulina? Porque o indivíduo produz a insulina, mas ela não tem ação sobre seus receptores. Então, é uma resistência à insulina. Essa glicose, então, ela entra na célula. Qual é o destino dela? Vários. Vai depender da necessidade da célula. Se a célula estiver precisando de nucleotídeos para uma divisão celular, por exemplo, ela pode ser utilizada na via das pentoses para a produção de ribose. Se a célula estiver produzindo polímeros estruturais, como cadeias de glicoproteínas, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, ela vai ser utilizada para essa finalidade. Se a célula tiver excesso de energia armazenada, a glicose é armazenada na forma de glicogênio. E se a célula estiver precisando de carboidrato, de ATP, de energia, ela segue para a via do piruvato. Tá? Essa via de conversão de glicose a piruvato, ela tem nome, ela é via glicolítica. É essa via que vamos estudar a partir de agora. Então vamos lá, a primeira via de oxidação da glicose é a via glicolítica. Como eu tinha colocado para vocês, a glicose ela tem um papel central no metabolismo energético e de carboidrato, em virtude da sua maior disponibilidade e também das vias de conversão e de oxidação dela, que integra várias outras vias, inclusive vias que são provenientes da frutose e da galactose, são vias que se convergem. E a glicose ela fica em uma via central. É o principal substrato oxidável, ela, é uma fonte de energia universal, de rápida obtenção, de rápido metabolismo. Ela é uma nutriente extremamente importante para a obtenção de energia. E ela é a única fonte de energia para alguns tecidos, como por exemplo hemácias e cérebro. O cérebro utiliza preferencialmente glicose. E ela disponibiliza essa energia de maneira rápida, como eu falei, num curto espaço de tempo, ela vai disponibilizar essa glicose para os tecidos. Assim que ela é absorvida, assim que ela é absorvida no intestino, ela pode ser disponibilizada nas células, E também, assim que o glicogênio é quebrado, essa glicose sai do fígado e vai ser entregue em todos os tecidos. Por isso a importância de manter o nível basal de glicose. A hipoglicemia, ou seja, uma diminuição drástica do nível de glicose sanguínea, ela é um quadro mais grave do que hiperglicemia, que é o que acontece com o paciente diabético descompensado. Manter o nível basal de glicose é essencial, principalmente para as hemácias. As hemácias são as células vermelhas do sangue que fazem transporte de oxigênio para o cérebro, para manter a atividade cerebral. Então, a via glicolítica, o nome já diz muito sobre essa via, O glicólise. Glicol vem de açúcar doce, E lisis quebra, então é a quebra da molécula de glicose. É uma via que acontece em 10 etapas, na qual a glicose, que é uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, é convertida em duas moléculas de 3 carbonos, chamado piruvato ou ácido pirúvico, o ácido carboxílico aqui, e por isso é chamado ácido pirúvico, Então, vou formar 2 desses. Então, vamos ver cada uma das reações que acontecem. Aqui é um resumão da via glicolítica,
Como eu tenho dito a vocês, ela acontece em 10 etapas, tá? Glicose é convertida em glicose 6-fosfato, entra um fosfato, ó, a primeira reação, consumo de ATP. Glicose 6-fosfato é isomerizada a frutose 6-fosfato. Frutose 6-fosfato, a frutose 1,6-bifosfato. Mais um ATP é consumido. Frutose 1,6-bifosfato, ela é quebrada ao meio a gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxetano-fosfato. 2 moléculas de 3. Na via, segue apenas gliceraldeído. Então, dihidroxetano tem que ser convertido a gliceraldeído. Por isso que na via aqui, ó, a segunda parte, ela é duplicado todos os intermediários. Então, os 2 gliceraldeídos 3-fosfato são desidrogenados a 1,3-bifosfoglicerato. 1,3-bifosfoglicerato é convertido em 3-fosfoglicerato, produzindo os 2 primeiros ATPs. 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato a 2-fosfenolpiruvato. 2-fosfenolpiruvato a piruvato, produzindo os outros 2 ATPs. Como nessa primeira parte, de 1 até a quinta reação, a gente tem consumo de ATP, a gente diz que essa é a fase de preparação, ou de investimento de energia. A segunda, por ser a fase que produz ATP, a gente diz que é a fase de pagamento. Como foi investido 2 ATPs na fase preparatória e produzido 4, o saldo positivo é de 2 ATPs em toda a via glicolítica, certo? Então vamos lá. A primeira reação da via glicolítica ela é chamada de aprisionamento da glicose. Qual é a importância dessa reação? A glicose, quando ela entra na célula através do transportador, ela pode sair da célula novamente. E aí, então, o que acontece? Assim que a glicose entra na célula, ela é então fosforilada. Esse fosfato, ele tem carga. Essa carga impede que a glicose saia. O transportador de glicose não funciona para moléculas que estão carregadas. Então, ela não consegue transportar essa glicose de volta. Vamos entender a reação. Aqui a gente tem a molécula de glicose, o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse carbono 6 vai ter então a adição do fosfato. Quem faz essa reação é uma enzima chamada hexoquinase. E ela consome um ATP. Ela entrega um fosfato do ATP para o carbono 6 e libera um ATP. O resultado é uma molécula de glicose com fosfato no carbono 6, formando então glicose 6-fosfato. Esse fosfato no carbono 6, ele tem uma carga 2-. Então, ele torna a molécula carregada negativamente. Logo, ela não consegue sair da célula. Certo? Então, essa é a primeira reação da via glicolítica. É uma reação importante porque ela tem consumo de ATP. Qual o destino da glicose? Então, a segunda reação da via glicolítica é a isomerização da glicose em frutose. Então, a glicose ela tem no seu carbono 1 um grupo funcional que é um aldeído, enquanto a frutose tem uma acetona no carbono 2. Então, reações vão acontecer entre esses 2 carbonos, de modo que o aldeído da glicose vai ser transformado na acetona da frutose. Se a glicose estava fosforilada no carbono 6, a frutose também vai estar fosforilada no carbono 6. Então, nessa reação, a única coisa que foi feita foi essa reorganização dos átomos em torno do carbono 1 e 2, transformando o aldeído, que é a glicose, na frutose, que é uma acetona. A 6-fosfato ela vai ser mais uma vez fosforilada pela enzima fosfofrutocinase 1 ou fosfofrutoquinase 1. A fosfofrutoquinase 1 ela vai fosforilar a molécula de frutose no carbono 1, formando frutose 1,6-bifosfato. Frutose
1,6-bifosfato. Tá? Essa enzima, a fosfofrutoquinase 1, ela é uma enzima importante por duas razões. Primeiro, pelo consumo de ATP. E segundo, porque ela é uma enzima que tem regulação alostérica. Então, a atividade dela é regulada, tá? De modo que toda vez que uma frutose 6-fosfato é convertida em frutose 1,6-bifosfato, essa frutose 1,6-bifosfato ela vai seguir na via glicolítica até a produção do piruvato. Se não houver necessidade de energia, a atividade da frutose, da fosfofrutoquinase 1 vai ser então regulada, né? Regulada para menos, diminuindo a conversão de frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. A quarta reação da via glicolítica é uma reação de quebra. A molécula de frutose 1,6-bifosfato ela vai ser quebrada ao meio, produzindo, a partir do carbono 1, 2 e 3, dihidroxietonofosfato, e a partir do carbono 4, 5, 6, a formação do gliceraldeído 3-fosfato. É uma reação de quebra realizada pela aldolase. Então, a frutose que tinha 6 carbonos passa agora a formar, né, 2 moléculas de 6 carbono. No entanto, somente o gliceraldeído segue na via glicolítica. A próxima enzima ela só vai reconhecer, a enzima 6 da reação, ela só vai reconhecer gliceraldeído. Por isso que dihidroxietonofosfato precisa ser convertido em gliceraldeído. Quem faz essa reação, é a quinta reação da via glicolítica, é a enzima triose fosfato isomerase. Ela converte dihidroxietonofosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então, é uma reação no qual a cetona da dihidroxetona precisa ser modificada, né? Havendo mais uma vez essa modificação e distribuição de átomos no entorno do carbono 1 e do carbono 2. A acetona ela vai ser desfeita e no carbono 1 vai ser feita, então, um aldeído, né? Formando gliceraldeído 3-fosfato. A partir daqui, a gente vai ter a via duplicada, porque vai ter o gliceraldeído 3-fosfato original e o gliceraldeído 3-fosfato que foi formado a partir da dihidroxietonofosfato. Por isso que a partir da sexta reação, todas as reações da via glicolítica vai estar, todos os intermediários da via glicolítica vai ter a indicação de que são 2, que é a via duplicada. Então, uma glicose produz 2 piruvatos. Vamos lá. A sexta reação da via glicolítica é uma reação muito importante. É uma reação realizada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Por que essa enzima é tão importante? Essa reação é tão importante. Ela é a sexta reação da via glicolítica. Primeiro, porque ela vai desidrogenar o gliceraldeído 3-fosfato. Né? Ela vai oxidar esse gliceraldeído. Ela vai remover um hidrogênio do gliceraldeído. Esse hidrogênio ele vai ser utilizado para produzir o NAD. E no lugar desse hidrogênio, ela vai adicionar um fosfato. Que fosfato? Não é um fosfato de 1 ATP. É um fosfato inorgânico do meio. Que se não houvesse a ação enzimática, ele jamais conseguiria se ligar a algum composto orgânico. Então, ele está aqui o fosfato no meio. Esse oxigênio está compartilhando elétron com esse hidrogênio. E aí, esse hidrogênio também vai ser removido, que é o segundo hidrogênio do NAD. E aí, então, o oxigênio que está aqui ligado ao fosfato vem e se liga a esse carbono. Convertendo gliceraldeído 3-fosfato com fosfato com carbono 3 em gliceraldeído em 1,3-bifosfoglicerato. Ou seja, tem um fosfato agora no carbono 1 e no carbono 3. Essa reação ela é uma reação muito importante e é ela quem justifica a sétima reação. Tá? Esse fosfato ele vai sair dessa molécula na sétima reação. Então, a adição do fosfato
gliceraldeído só aconteceu por conta da atividade enzimática. A enzima ela removeu, ela reduziu esse gliceraldeído, ela oxidou o gliceraldeído e ligou o fosfato a ele, tá? Formando então o 1,3-bifosfoglicerato. A partir dessa molécula será então produzida uma molécula de ATP na reação 7. Esse é um modelo de formação de ATP que não é pela via clássica, que é a via da fosforilação oxidativa, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, essa é a etapa onde é a formação do primeiro intermediário de energia, tá? Aqui é só mostrando a estrutura do NAD, a nicotinamida adenina de nucleotídeo. Ela é formada a partir da niacina, que é a vitamina B3, e ela atua como um agente redutor. Ela vai reduzir o composto, tá? Como eu tinha mostrado para vocês na reação anterior, ela reduziu o gliceraldeído 3-fosfato e adicionou fosfato, formando um 3-bifosfoglicerato. Como ela faz isso? Ela remove hidrogênio e elétron do seu substrato. Ela tem na sua estrutura, né, esse anel, que é um anel passivo de ligação a esse hidrogênio que vai sendo removido do substrato da enzima. Então, ela remove o primeiro, remove o segundo. Um vai ficar sempre ligado a ela, o NAD reduzido, e o outro hidrogênio fica livre no meio. Ela remove e libera, e aí ela vai lá e remove o outro. A sétima reação é a primeira reação de produção de ATP, tá? Então, os 1,3-bifosfoglicerato que são produzidos, são duas moléculas dessa que havia duplicado. Ele vai, então, ser desfosforilado, ele vai perder esse fosfato. O fosfato que entrou na reação 6, tá? Esse fosfato ele vai ser entregue a um ADP, formando então agora o ATP, 3-fosfato. T é de tri, adenina trifosfato. 2 que já estava e o que ganhou. Então, a enzima fosfoglicerato-sinase, ela remove esse fosfato do carbono 1 e entrega ao ADP, formando ATP. O que sobra, 3-fosfoglicerato. Então, a enzima ela converte 1,3-bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato. Nessa reação, a gente tem então a formação do primeiro ATP. Se havia duplicada, então são 2 ATPs que são produzidos. Essa fosforilação ela é uma fosforilação formada a partir de um fosfato que veio do meio. A gente diz que essa fosforilação é uma fosforilação de ATP ao nível do substrato. O substrato doou o fosfato para a produção de ATP. Esse processo a gente só vê comumente na fosforilação oxidativa, certo? Então, aqui a gente está produzindo um ATP a partir de um substrato. A gente vai ter outra reação assim logo em seguida. Então, essa é a sétima reação. O 3-fosfoglicerato, ele vai ser então formado em 2-fosfoglicerato, pela enzima fosfoglicerato mutase. Essa enzima, ela vai adicionar o fosfato com carbono 2 e remover o fosfato do carbono 3, produzindo 2-fosfoglicerato. Essa posição do fosfato vai organizando a molécula para a remoção do próximo fosfato da molécula. A terceira reação é mais uma reação de reorganização da molécula, que é quando o 2-fosfoglicerato perde a hidroxila do carbono 3 e o hidrogênio do carbono 2, liberando uma molécula de água, o que sobra fosfenolpiruvato. Esse fosfenolpiruvato é então o substrato para a próxima reação, que é a reação 10 da via glicolítica. A reação 10 da via glicolítica, ela é uma reação onde a gente tem mais uma produção de ATP, certo?
Esse ATP do carbono 2, do fosfenolpiruvato, ele vai ser removido pela piruvato-sinase, produzindo então ATP. Mais uma vez, ADP é também um substrato da enzima, assim como o fosfenol. Ela quebra a ligação e transfere para o ADP, resultando em piruvato, que é o que sobra, e também em ATP. Então, qual é o destino desse piruvato que a gente viu, né? A glicose é convertida em 2 piruvatos pela via glicolítica, e qual é o destino do piruvato? Vai depender muito, principalmente da disponibilidade de oxigênio. Tá? Na ausência de oxigênio, esse piruvato tem destinos específicos, a depender também do organismo. Né? Nos micro-organismos, especificamente em leveduras, o piruvato pode ser convertido a etanol. É isso que é utilizado na indústria de álcool. Leveduras fermentam piruvato a etanol. Se for em condições de hipóxia, em nosso organismo, por exemplo, em organismos superiores, ele é convertido a lactato. Tá? Essa condição de hipóxia, ela pode ser, por exemplo, no exercício físico vigoroso, quando a oferta de oxigênio diminui porque sua atividade física está muito exacerbada. Então, consome o oxigênio. Consumiu o oxigênio, diminuiu o oxigênio no tecido muscular, esse piruvato pode ser convertido em lactato. Tá? Nos eritrócitos, as células vermelhas do sangue não têm mitocôndrias, não tem organela nenhuma. Então, se não tem mitocôndria, não tem como esse piruvato seguir para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é na mitocôndria. Então, ele também vai virar lactato. E nas células cancerígenas, ele também vira lactato, apesar de haver disponibilidade de oxigênio ou não. Lá, ela vai sempre optar pela via de lactato, tá? Para evitar a via mitocondrial e a produção de radicais livres. Então, ela tem uma via paralela de conversão de glicose a lactato. Esse ácido lático sai da célula cancerígena e ele acidifica o meio. Nesse ambiente acidificado, esse ambiente acidificado é de interesse da própria célula tumoral. Mas se houver necessidade energética e se houver disponibilidade de oxigênio, o piruvato segue outro caminho. Ele é convertido em acetil, ele entra no ciclo de Krebs, produz NAD/FAD, NAD/FAD vai para a cadeia transportadora de elétrons, e na cadeia transportadora de elétrons vai produzir água, o CO2 é no ciclo de Krebs, mas também vai criar um ambiente propício para a síntese de ATP através da fosforilação oxidativa, que são os 2 próximos passos que a gente vai ver a partir de agora. Ciclo de Krebs e, em seguida, cadeia transportadora de elétrons. E fosforilação oxidativa, então são 3 etapas.